Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Se você não é inscrito aqui do canal, faça a sua inscrição, ativa o sino para você receber todas as notificações deste canal, ok? Bom pessoal, hoje é dia 24 de 1 de 2018, nós estamos de uma importante data, porque hoje está ocorrendo o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é importante para o povo brasileiro mostrar ao cidadão que existe sim justiça nesse país. O que não pode ocorrer, claro, isso em qualquer parte do planeta, é que se cometa injustiça com qualquer pessoa. Então, desde que existam provas suficientes que ele deve ser condenado e preso, ele deve ser condenado e preso sim. Ok? Então, pessoal, como este ano já é um ano de eleição para presidente, e eu sei que, infelizmente, a maioria dos brasileiros estão aí dispersos, eu faço questão de relembrar alguns casos aqui para vocês, porque esses casos, como que eu posso dizer para vocês? A gente pode brincar com esses casos de teoria da conspiração. Aí cabe a você fazer a sua análise, porque diante de todas essas evidências que eu vou mostrar para vocês, existe uma forte conspiração e essa conspiração está ligada fortemente ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, certo? Então vamos lá, a primeira que é essa, que você já está vendo na página, na tela do seu computador ou celular ou tablet. Empresário foragido da Operação Turbulência, ele é encontrado morto. Esse empresário, ele comprou, antes disso acontecer, o avião do Eduardo Campos, ok? Paulo César Morato era apontado como laranja, e é um esquema que envolve a campanha de Campos. Eu não vou ler todas as matérias, tá? Para vocês fazerem a dedução ou conclusão dessa conspiração. Isso vai ficar a critério de cada um de vocês. Por isso, todos esses links que estão abertos aqui, eles estão aí embaixo do vídeo para que você faça a sua análise, que você tire suas próprias dúvidas. Eu já tenho as minhas, tá? Em relação a isso, ninguém me tira da cabeça que existe sim uma conspiração fortíssima contra o PT, só que a gente não pode provar. Ninguém pode provar, ok? Porque muitas testemunhas, infelizmente, morreram, foram assassinadas, foram caladas, silenciadas, e nem a justiça pode provar. Mas os fatos estão aí, e contra eles não existem argumentos. Ok? Então não existem provas, mas existem as evidências, existem os fatos que corroboram a favor dessa conspiração, ok? Segundo fato, Arthur Sendas, do Conselho da Petrobras. O que aconteceu com ele? Morreu assassinado. Junto com ele, que fazia parte do mesmo conselho da Petrobras, que era presidida pela Dilma Rousseff. Então, Arthur Sendas morreu assassinado, e o Roger Agnelli, administrador da mineradora Vale, sofreu uma queda de avião. Eu vou mostrar mais adiante aqui para vocês. Ó, mais uma bomba. Antes de morrer em queda de avião, inexplicável, ex-presidente da Vale mandou carta a Dilma. O que aconteceu? Esse ex-presidente, ele morreu em avião, com o céu limpo. Olha só como se encontravam as condições de clima nesse dia. Com o céu limpo, sem motivos para a queda, mas antes disso ele enviou uma carta a Dilma apontando diversas irregularidades, fraudes e corrupção na Vale. Aqui tem um monte de detalhes que você também vai ficar a par se você estiver interessado em se aprofundar nisso, ok? Roger Agnelli denuncia que royalties pagos pela Vale para o apenas
de 700 milhões nunca foram aplicados na melhoria da cidade, que é governada pelo PT com hashtag favelas e esgoto a céu aberto. Ok? Agora voltando aqui ao caso do... eu esqueci o nome aqui, o caso do Arthur Sendas. Arthur Sendas e Roger Agnelli, os dois falecidos, e eles, os dois pertenciam a esse conselho da Petrobras. E coincidentemente, os dois foram mortos, né? Um assassinado e o outro caiu de novo, assim como o Eduardo Campos, em um acidente de avião. Então, é muita coincidência, não é verdade? Então, as coincidências, elas vão se somando umas com as outras. E tudo para, aparentemente, favorecer o esquema comunista do PT. Isso são evidências, não existem provas, tá? E uma situação interessante também, aqui com o caso do Arthur Sendas, é o seguinte. Ocorreu o quê? Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça no início do inquérito aberto para investigar a existência de um mandante do assassinato de Arthur Sendas levaram à descoberta de que o motorista Roberto Costa Júnior, condenado pelo assassinato do empresário do ramo de supermercados, que é o Sendas, teria saído algumas vezes da cadeia enquanto esteve preso na Polinter da Pavuna. Costa Júnior foi condenado, ou seja, pessoal, há evidências, segundo investigações, de que ele recebeu ordens para fazer isso, certo? E, infelizmente, a profundidade dessas investigações não provam nada a respeito disso, né? É como a velha história de sempre. Existem as evidências, mas nada que comprovem toda essa situação para colocar o PT e os seus aliados, porque não pensem que é só o PT que pode estar envolvido nisso, né? Eu disse pode, eu não estou afirmando nada porque eu não tenho provas, nem a justiça tem prova suficiente para isso, ok? Então a quarta é a seguinte, que envolve aí a situação do Eduardo Campos. Eduardo Campos, ele morreu em queda de avião, todo mundo sabe, mas existe uma forte suspeita, né? E muitos brasileiros concordam comigo, têm essa mesma opinião, de que ele foi mais uma vítima de toda essa situação, né? A Caixa Preta, ela não gravou áudio do voo de Campos, diz a FAB. Áudios captados pelo equipamento são referentes a outro voo. Então fica essa indagação, né? Com tantos acidentes envolvendo pessoas que estão, que estão ligadas ao Partido dos Trabalhadores, pessoas políticas, como o caso do Eduardo Campos, que na época tinha uma forte tendência em vencer os seus concorrentes na presidência da República, e veio acontecer esse trágico e infeliz acidente com Eduardo Campos, que a Caixa Preta não gravou o áudio do voo. Não é estranho? Mais uma coincidência favorecendo o Partido dos Trabalhadores? Muito estranho, não é mesmo? Então nós vamos para a quinta. Executivos da seguradora Bradesco, um dos principais acionistas da Vale, morre em queda de avião. Caixa Preta, mais uma vez, é encontrada danificada, ou seja, ilegível. Não é estranho, mais uma vez? A mesma situação, outra queda de avião. A Caixa Preta, como sempre, ela nunca está disponível para mostrar às pessoas, ou até mesmo a própria perícia, para mostrar o que realmente aconteceu, certo? Vamos à próxima. Então o que você tem que fazer? Você só vai somando a evidência desses fatos, todos corroborando contra o Partido dos Trabalhadores, em uma forte conspiração de que talvez tudo isso tenha sido
criado por membros desses políticos. Deixa eu ver aqui para mim não me perder, porque eu estou fazendo uma orientação aqui pelo meu celular. Sexto, né? Então essa é a sexta. Espera aí, pessoal, só um minutinho, por favor. Pronto. Ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo morre ao cair do 11º andar. Ex-diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, morre ao cair do prédio. E a polícia cogita suicídio, né? Quando é a queda do avião, quando é fora de avião, existe a cogitação, a suspeita de que essas pessoas se suicidaram, né? Então, assim, fica muito simples, depois que essas pessoas morreram, de colocar nas costas delas que elas morreram, que foi um acidente. Então fica muito fácil, infelizmente, desse pessoal se livrar, né, de qualquer tipo de investigação. E acima de tudo, pessoal, acima de tudo, é claro que a gente não tem provas, mas a gente imagina que tem pessoas que são pagas dentro da FAB, pessoas que deveriam investigar de forma verdadeira e correta, investigam de forma incoerente, fraudulenta, justamente para proteger esses corruptos. A gente imagina isso, a gente só não tem como provar, mas diante de todos esses fatos, né, muita gente aí corrupta, bandido mesmo, está sendo protegido. E depois, quando não tem mais como proteger, o que esses camaradas fazem? Queimam o arquivo. Como muitos que aconteceram, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foram queima de arquivo. Então aí, mais uma pessoa, infelizmente, que está relacionada a isso. Morreu. Celso Daniel, vocês se lembram muito bem do caso do Celso Daniel e Toninho, prefeito de Campinas. O Celso Daniel de Santo André, que eram os pesadelos do PT, certo? Então, diante de todo aquele fato que vocês já devem saber, da tortura que fizeram com Celso Daniel, a morte do Toninho, os dois eram do PT, e depois disso, e depois de toda essa situação, dessa trágica situação, o que aconteceu? As testemunhas, né? As 8 testemunhas do caso Celso Daniel. Por que elas foram mortas? Um garçom, né? Um garçom foi assassinado, um garçom que serviu o Celso Daniel em um restaurante, e várias outras pessoas, incluindo o investigador que estava diante do caso, foi assassinado. Isso é queima de arquivo, pessoal. Aparentemente, tudo isso é uma queima de arquivo. Eu que não sou especialista no assunto, mas a gente percebe que isso é mais uma queima de arquivo para favorecer pessoas integrantes que estão provavelmente ligados ao PT, ao comunismo, a esse comunismo todo que infelizmente está assolando o Brasil. E se você acredita que nós nos livramos do comunismo, não se iluda, porque ele ainda continua no poder, enganando, tentando acabar com as investigações, mudando pessoas de cargos, colocando outras do seu interesse e ainda tentando acabar com todas as investigações, querendo calar todo mundo. Ok, pessoal? Então é importante relembrar desses fatos, porque neste ano tem eleições para a presidência da República, e você deve saber muito bem quem você vai votar, porque nós não podemos continuar mais nessa situação terrível. Ok? Vamos lá, deixa eu pegar a minha orientação pelo celular. Teori Zavascki.
existe um monte de informações relacionadas ao Teori Zavascki, tá? Você pode olhar aqui, tem um monte mesmo que estava contra o PT. Contra o PT, contra integrantes do PT. Ele era relator da Lava Jato no STF e ele morreu novamente, né? Como muitas outras que a gente já viu aí atrás, em uma queda de avião. Às vésperas de homologar a delação da Odebrecht, e em que ex-presidentes da República e o atual presidente do Senado e o atual presidente da República e muitos outros da classe política tiveram seus nomes envolvidos. Então, o nome de todas essas pessoas que estavam diante de Teori Zavascki e ele estava prestes a revelar tudo. Quem que era quem fazia o quê, como fazia, quem que iria ser preso, quantos iriam ser presos. E em seguida o avião dele cai. Mais um na lista, mais um que entra na lista das coincidências. Eu não acredito em coincidências. Quando a gente começa a unir esses fatos, isso não se torna isso não é coincidência. A gente já começa a especular, né, a imaginar uma possível especulação de que existe um mandante poderosíssimo que está executando pessoas para proteger a sua quadrilha. É essa especulação que nós fazemos. Certo? Porque não é possível tanta gente assim que está ligada ao Partido dos Trabalhadores, o Eduardo Campos, que era um possível candidato a derrotar os seus candidatos à presidência, cair de avião, Teori Zavascki cair de avião, os membros lá do Bradesco cair de avião, o outro, que era conselheiro lá da Petrobras, cair de avião, o outro for assassinado, prefeitos que estavam denunciando, que denunciaram, que mandaram cartas para a presidente Dilma revelando as corrupções, que o dinheiro de royalties não estava sendo empregado nas cidades, e todas essas pessoas morreram. Mas, diante de todas essas situações, existem várias desculpas. E que a população, tanto a população como a justiça, não tem respostas plausíveis para isso. Certo? E é por isso que eu faço questão de mostrar, de relembrar essas questões para vocês, porque isso precisa estar fresco na cabeça da gente, porque vai haver eleições. Outra situação que é importante também você relacionar a todos esses fatos que ocorreram. Em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela sancionou lei que decreta sigilo de investigação de acidentes aéreos. Olha só que coincidência. Eu não acredito em coincidência. Faço questão de frisar isso. Ela sancionou essa lei e, diante disso, policiais civis, Polícia Federal, tantos outros órgãos que poderiam investigar, né, todas essas situações, não podem mais. Quem decretou isso foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Você quer mais teoria da conspiração do que essas? Todas essas que eu acabei de apresentar para vocês? Você quer continuar brincando de teoria da conspiração? Ou você quer acreditar realmente que nós estamos diante de um governo comunista, criminoso, muito criminoso, e qualquer um que tentar abafar, qualquer um que tentar revelar os seus crimes, vai para o caixão? Ou melhor dizendo, vai ter o seu avião derrubado.
vai ser assassinado. Mas contra um povo que está consciente do que vai fazer no dia da votação, no dia da eleição para presidente, conhecendo os seus candidatos. E aqui eu quero dar uma informação preciosa para vocês, e é importante que vocês compartilhem essas informações. Essa principalmente. Se um candidato à presidência da República receber 50% de rejeição, ou seja, 50% da população que não votar, anular, digitar lá o 00, candidato inexistente, anular dessa forma, né? Porque você só anula quando você coloca um número inexistente. Aí você realmente vai anular o voto, não votando em branco. Votando em branco, você dá o seu voto para os dois candidatos que estão lá em cima. E os dois candidatos que estiverem lá em cima, é bem provável que fazem parte de toda essa história comunista. Como sempre, PT e PSDB, né? Fazem mais de 20 anos que nós conhecemos essa história. Então PT e PSDB, é claro que a gente não pode generalizar, porque tem gente inocente no meio disso, que está entrando agora, que entrou há 3, 4 anos atrás, não conhece nada a respeito disso. Não conhece nada a respeito de conspiração, acreditam fielmente nesses políticos, que eles vão mudar o país, mas não vai mudar porcaria nenhuma. Quem vai mudar essa porcaria de país é a população, se ela se conscientizar de que existe uma organização potencialmente criminosa no nosso país. Mas, diante do comodismo da população brasileira, se continuarmos do jeito que estamos, isso aqui vai virar uma Venezuela. Já está virando. Há mais de um ano atrás, isso aqui já está virando uma Venezuela. Muita gente está morrendo de fome, muita gente está com fome, está sem emprego, está na miséria. E o que esse governo vem fazendo? Só vem protelando essas coisas, só vem mentindo para a população, e cada vez mais o desemprego aumenta. Cada vez mais pessoas estão entrando na pobreza. E olha só que coincidência, o número de bilionários no país aumentou. Foi de 30 e poucos para 40 e não sei poucos. Aumentou mais de 10 pessoas bilionárias no Brasil. Que legal isso, né? É uma concentração de renda terrível na mão de 40 e poucas pessoas, mas em compensação, os mais de 220 milhões aqui do Brasil vivem praticamente na miséria. Por conta de quem, pessoal? Por conta dos políticos? Uma pequena porcentagem sim, mas a maior porcentagem e responsabilidade é da própria população, que não vai para cima dessa situação. Não vai para as ruas bater panela, não cobra dos seus candidatos em que votou, votam para deputado federal e nem sabem para quem está votando. Malemar sabem que presidente votou. A não ser aqueles que recebem para isso, né? Aqueles que recebem para isso sabem com certeza em quem eles vão votar. Então, pessoal, eu sei que ficou longo, mas é importante vocês refrescarem isso aqui na memória de vocês. Percam o tempo para ler todas essas matérias. E aí vocês vão ver, até mesmo vocês que são aí fiéis ao PT. Eu sempre faço questão de falar aqui no canal. Eu não pertenço a partido político nenhum. Então, dependendo de certas situações, é claro que algumas pessoas vão rotular a gente, né, enquadrar eu, no caso aqui, como sendo PMDBista, como sendo petista, mas eu não estou defendendo, nunca defendi partido algum, nunca defendi político algum, tá? O meu coração está voltado para Deus e tentar mostrar a conspiração que existe nesse país, tentar mostrar o andar do caminhar da nova ordem mundial. É isso que eu venho tentando fazer aqui com esse canal.
Ok? Então, por mais que algumas vezes as minhas declarações tenham se voltado, ou que você enquadrou a minha declaração com algum partido político, eu peço desculpas. Sinceramente, eu não pertenço a nenhuma raiz política, não sou a favor de nenhum político. É isso que eu quero dizer aqui no final desse vídeo. E que eu espero sinceramente que você entenda isso. Certo? Eu sei que existe algumas gangues aqui no YouTube. Eu sei quem são essas gangues. Eu sei quem são os líderes dessas gangues. Eu tenho o nome dessas gangues. Então, quando vocês começarem a me encher o saco, muito saco, e eu tenho o nome de vocês distribuído para algumas pessoas aqui de dentro do Brasil e fora do Brasil, eu espero que vocês pensem muito bem antes de vir falar merda pra mim, porque senão eu vou espalhar a merda de vocês no ventilador. Beleza? Então que vocês também fiquem bem avisados sobre isso. Eu não tenho medo de vocês. Nunca vou ter medo de vocês. O meu temor é a Deus, é a Jesus Cristo. O meu respeito é a Jesus Cristo e a Deus. A vocês, eu devo respeitá-los como seres humanos, assim como vocês também me devem o devido respeito como ser humano. E vocês também devem respeitar as minhas opiniões, como eu respeito as opiniões de vocês. Agora, quando existe uma extrapolação das coisas, havendo uma desonestidade intelectual, a nossa obrigação é falar a respeito de vocês, que vocês estão enganando a sociedade. É nossa obrigação, das pessoas que estão servindo ao bem, que estão servindo a Deus e a Jesus, confrontar essa situação. Nós não devemos ficar calados diante dessas situações. Ok, pessoal? Então eu espero que você tenha entendido, e é por isso também que muitos dos meus vídeos ultimamente estão sem comentários. Os comentários desse canal estão bloqueados devido a esta gangue, tá? Que vem aqui encher o saco, só colocar mentira nos comentários. Então, diante disso, eu peço desculpas para muitos de vocês. Eu sei que muitos de vocês inocentemente não sabem disso. O negócio é muito grande, é muito maior do que muita gente imagina. E eu prefiro deixar os comentários assim, desativados, porque eu sei que a intensificação dessa gangue aqui no YouTube é ficar cada vez maior, porque elas são financiadas, melhor dizendo, ela é financiada pela nova ordem mundial. Elas são financiadas, essas pessoas são financiadas pelos Illuminatis, sim, para propagar desonestidade intelectual, para propagar mentiras, e mentiras sobretudo sobre mim, sobre o meu canal e vários outros canais que tentam compartilhar a verdade com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e atentos aos candidatos que vão tentar se eleger presidente este ano no Brasil. Ok? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.